Capítulo 3. As filosofias da época. Neste capítulo, vamos analisar mais profundamente as ideias defendidas pelos amigos de Jó e compreender onde cada um deles errou ao tentar explicar o sofrimento daquele homem. A intenção não é apenas examinar seus discursos, mas desmontar com cuidado e clareza cada argumento teologicamente incorreto que foi levantado naquela conversa tão pesada e confusa. Ao fazermos isso, entenderemos também a raiz do equívoco que marcou a visão deles sobre Deus, sobre o mundo e sobre o sofrimento humano. Naquela época, era muito comum que as pessoas acreditassem em uma ideia simples e quase automática, que mais tarde ficou conhecida como a teologia da retribuição. Segundo ela, quem faz o bem prospera e quem faz o mal sofre. Era uma espécie de regra geral da vida, uma equação fácil de decorar e aparentemente lógica. Boas ações sempre geram bons resultados, enquanto más ações inevitavelmente trazem desgraça. Essa forma de pensar parecia oferecer explicações rápidas para o caos do mundo e dava às pessoas a sensação de que tudo estava sob controle. Bastava viver de forma correta para evitar qualquer tragédia. No entanto, essa visão era extremamente falha e não correspondia à realidade. Basta observarmos os relatos bíblicos. Muitas vezes vemos pessoas injustas prosperando e pessoas justas enfrentando grande sofrimento, como já era observado até nos Salmos. No Salmo 13, Davi clama a Deus perguntando até quando ele permitirá que seu coração sofra e que seus inimigos pareçam vencê-lo, mostrando a dor de quem permanece fiel mesmo em meio à angústia. Outro exemplo é o Salmo 69, onde o salmista descreve um profundo aperto emocional e físico, pedindo socorro urgente ao Senhor por causa do sofrimento intenso e prolongado. A vida não se encaixa em fórmulas rígidas, e Deus não atua de maneira previsível a partir de cálculos humanos. A teologia da retribuição, por mais confortável que fosse, não conseguia explicar a complexidade da existência e por isso estava longe da verdade. Foi dentro dessa mentalidade que os amigos de Jó se levantaram para explicar a tragédia daquele homem. Cada um deles apresentava seu próprio tipo de argumento, mas todos partiram do mesmo ponto. Se Jó estava sofrendo, era porque alguma coisa errada ele havia feito. Elifaz, por exemplo, se apresentava como mais espiritualizado. Ele falava como alguém que recebia sonhos, visões e mensagens secretas. Com base nisso, afirmava que Deus sempre usava o sofrimento como uma forma de correção. Para ele, não havia outra explicação possível. Se Jó estava na miséria, coberto de feridas e cercado de luto, era porque Deus estava o disciplinando por algum pecado cometido. Embora a Bíblia realmente ensine que Deus disciplina quem ama, isso não significa que cada dor seja um castigo ou uma repreensão direta. A falha de Elifaz foi transformar uma possibilidade em certeza, e assim acusou um homem inocente. Bildade, o segundo amigo, era mais tradicionalista. Ele não falava com base em experiências espirituais, mas recorria à lógica das tradições antigas. Em seu entendimento, Deus não rejeita o justo e não sustenta o maldoso. Logo, se algo tão grave estava acontecendo com Jó, é porque havia algum pecado oculto na vida dele ou até mesmo na vida de seus antepassados. Bildade defendia que as consequências poderiam ter sido herdadas. Sua visão era rígida, inflexível e completamente presa a um tipo de religiosidade que tentava encaixar Deus dentro de regras humanas. Assim como Elifaz, Bildade não enxergou a dor de Jó, viu apenas um argumento que para ele parecia reforçar sua teoria. O terceiro amigo, Zofar, foi o mais severo e duro de todos. Sua postura era legalista e impiedosa. Para ele não apenas Jó merecia o que estava passando, mas ainda estava no lucro diante da gravidade, que na sua opinião, Jó realmente merecia. Zofar tratou o sofrimento de Jó como se fosse uma demonstração suave da justiça divina, insinuando que Deus estava sendo até misericordioso diante do que julgava ser a verdadeira culpa daquele homem. Essa forma de pensar ignorava completamente o sofrimento real e transformava a dor de Jó em um tribunal no qual o acusado nem sequer tinha espaço para respirar. Zofar não queria consolar, queria provar um ponto. Apesar de suas diferenças, os três apresentaram o mesmo erro fundamental: reduziram Deus a uma fórmula simples de causa e efeito. Na visão deles, tudo na vida funcionava como um cálculo matemático no qual ações geravam recompensas ou punições imediatas. Essa forma de pensar ignorava completamente a soberania de Deus, que age de maneira muito mais ampla e profunda do que a lógica humana é capaz de compreender. O Senhor não se limita às nossas expectativas, não se prende às nossas teorias e não cabe dentro das nossas pequenas fórmulas de controle espiritual. Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Além disso, os três amigos erraram em algo que pesava ainda mais do que sua teologia equivocada. Eles falharam no consolo. Não estenderam compaixão, não ouviram Jó, não enxugaram suas lágrimas e não consideraram sua dor. Em vez disso, o acusaram de forma dura e injusta. O coração deles estava mais preocupado em defender suas doutrinas do que em acolher o sofrimento de um homem destruído. E esse foi um dos maiores motivos pelos quais Deus mais tarde os repreendeu. Eliú, o quarto personagem presente naquela conversa, também estava ali ouvindo tudo. Ele era mais jovem e falou por último. Embora ainda estivesse dentro daquela mesma lógica retributiva que dominava a época, sua visão foi um pouco diferente. Eliú não acusou Jó com a mesma agressividade. Ele reconheceu que Deus poderia usar a dor não como punição, mas como forma de educar, alertar e resgatar o ser humano. Apesar de ainda não compreender toda a complexidade da situação, suas palavras se aproximaram um pouco mais da verdade do que as palavras dos outros três homens. Contudo, mesmo ele não conseguiu enxergar tudo que Deus revelaria depois. Ao final desta análise, percebemos que essas antigas filosofias não desapareceram. Ao contrário, elas continuam ecoando em nossos dias, apenas com novas roupagens e nomes diferentes. Mas isso será tratado com profundidade no próximo capítulo, onde veremos como essas mesmas ideias se transformaram nas filosofias modernas que ainda influenciam a maneira como muitos interpretam o sofrimento nos dias de hoje.